Está começando mais uma edição do programa Diálogo. Seja bem-vindo. O assunto aqui hoje é escolas públicas. Ana, acho que você vai concordar comigo que o ensino público no Brasil não anda nada bem, não é mesmo? É sim, Gustavo. E não é só a gente que pensa assim, não. Nossa repórter Letícia Batista foi às ruas acompanhar a opinião do público sobre a educação brasileira. Confira agora. Você acredita nas escolas públicas brasileiras? Eu acredito na escola pública, eu acredito muito no professor, eu acredito muito na capacidade do aluno. Eu só não acredito no trabalho que o governo faz com as escolas. De verdade, hoje não. Acredito, sim. Apesar de nossa política ser tão desmoralizada como é, eu acredito sim, os professores são sérios. A política é que não é correta. Ultimamente, desse jeito que está acontecendo aqui em Campinas, não. Nas escolas eu acredito, mas na direção da educação no Brasil, infelizmente, não. De jeito nenhum. Agora estamos aqui no estúdio com a professora de educação, Débora Jeffrey, que vai falar um pouquinho mais sobre a educação pública no Brasil. Olá, Débora, tudo bem? Tudo bem. Débora, a gente ouvia muito tempo dizer que a educação pública no Brasil de antigamente era referência de qualidade de ensino. O que aconteceu para o retrocesso do ensino público aqui no Brasil? Então, eu não diria assim que houve um retrocesso. A gente tem que analisar por duas perspectivas. A primeira delas é compreender que não dá para se fazer uma comparação entre a escola de antigamente e a escola atual contemporânea. Por quê? Pela história da educação, né, que nós temos datado, era uma escola para poucos, né, uma escola para elite, para a classe média. Então, esse processo de democratização das escolas públicas, ele vem e está em curso, né, a partir da Constituição de 1988, que garante, então, o acesso, a permanência e define também, né, qual é essa contrapartida ou essa responsabilidade do Estado no que se refere à oferta da educação. Então, do ponto de vista quantitativo, hoje nós temos e conseguimos, aí, num prazo de 30 anos, um processo de universalização da educação, no caso do ensino fundamental, e em vistas, né, a garantir essa universalização na educação básica a partir do ano que vem, com a obrigatoriedade das matrículas das crianças dos 4 aos 17 anos, contemplando pré-escola até o ensino médio. Então, em termos de oferta, né, ela se cumpre e se garante enquanto qualidade. Eu acho que o desafio que nós temos posto hoje é assim, é o que ensinar, como ensinar e como garantir que esse ensino se transforme, né, em algo que contribua para a formação dos alunos. Professora, fala-se muito da necessidade de uma reforma no sistema educacional brasileiro. Como você vê a decisão do governador Geraldo Alckmin de dividir os colégios estaduais de São Paulo por ciclos? De que forma isso afeta a educação no país? Então, a proposta de ciclos na rede estadual, ela já existe desde 1998. Então, já houve um processo anterior de reorganização das escolas entre os anos de 1995 e 96, no qual assim, não se teve toda essa repercussão e esse debate. Ela, na verdade, essa reestruturação, reorganização anterior, ela foi realizada por normativas, né, pela legislação. O que está em debate hoje são concepções, né, do ponto de vista pedagógico dessa divisão, mas que também não vem sendo apresentado publicamente, né, o que se define como ciclos, como essas escolas irão se organizar do ponto de vista pedagógico, formação de professores, ao mesmo tempo o atendimento aos objetivos e proposições educacionais. Então, nesse sentido, a reorganização das escolas e todo o questionamento que a comunidade escolar tem feito é no sentido de preservar, né, primeiro, o vínculo, né, que a comunidade tem com a escola e, segundo, eu acho que dar prosseguimento a todo o trabalho pedagógico já realizado. Então, sem uma apresentação pública de cunho pedagógico, né, a medida passa a ter um caráter muito mais administrativo ou também frisando aspectos mais econômicos. Vamos falar agora de alguns projetos que têm ajudado o ensino público no Brasil. A nossa equipe visitou uma escola que adotou a ferramenta online para auxiliar alunos e professores. Confira agora.
Você já ouviu falar do programa Que Mágico? Trata-se de uma plataforma online multidisciplinar que aproxima o aluno do professor e auxilia no processo de aprendizagem. O programa Que Mágico pode ser trabalhado com qualquer faixa etária e é usado em vários pontos do Brasil. A Escola Estadual Professor José Vilagelim Neto, em Campinas, adotou a ferramenta em maio do ano passado. O projeto chamou a atenção dos gestores da escola quando uma professora comentou que já tinha trabalhado com a plataforma. E não é que foi sucesso na certa. O programa Que Mágico conquistou os alunos e não só isso. As notas foram lá para cima. Segundo Madeleine Dias, coordenadora educacional da escola, o programa Que Mágico fez o rendimento dos alunos aumentar 20% em matemática. A sala de informática ganhou uma cara nova e até mudou de nome. Virou a sala do Que Mágico. O Que Mágico foi criado por alunos do ITA para suprir a falta de ensino de qualidade no Brasil, que o governo prevê, mas não cumpre. Você acredita que é possível reverter essa situação? Olha, no atual governo, ou na atual conjuntura que nós estamos, está sendo um grande desafio e é difícil, é uma situação bem complicada dado o momento de contingenciamento de recursos que nós estamos vivendo. Então, há uma baixa arrecadação de impostos, consequentemente, uma redução dos impostos, né? E como nós estamos acompanhando nos últimos meses, né, um contingenciamento em vários espaços de várias ordens no que se refere à pesquisa. Acaba de sair uma declaração do MEC, Ministério da Educação, informando que está para extinguir uma secretaria e que está extinguindo também alguns projetos, né, o financiamento de alguns projetos e programas. Então, assim, nós estamos em meio a uma crise, então certamente a questão orçamentária ela é fundamental para o investimento de vários projetos. A alternativa que muitos prefeitos ou mesmo governos do estado têm feito são parcerias público-privadas, então convênios, o estabelecimento de convênios junto a empresas ou organizações sociais ou mesmo os CIPs, no sentido de garantir ou ofertar uma contrapartida na oferta dos serviços públicos. Né, medidas essas que, pelo menos nós da universidade, a gente tem combatido muito, né, como o entendimento de que essas iniciativas muitas vezes desobrigam o Estado a manter, né, o seu serviço e manter a sua responsabilidade, transferindo, portanto, né, esse serviço e essa oferta para outras instituições, mesmo que sem fins lucrativos, mas com um caráter muitas vezes empresarial. Professor, as diretrizes curriculares prevêem que o acesso à tecnologia seja garantido e os professores estejam preparados para isso. Mas por que isso não sai do papel? Então, tem já alguns programas de âmbito federal, né, por exemplo, o PROIUCA, que é um programa que foi destinado à oferta de computadores para os alunos, né, que tem tido uma expansão muito grande na região norte e região nordeste, né, não aqui para a região sudeste, mas envolve esforços de todos os governos, então, tanto da União, do Estado e do município. A gente não pode dizer que o problema da informatização, ou mesmo o acesso, né, aos computadores, enfim, acho que toda a rede hoje constituída, ela é uma responsabilidade somente de um governo. Então, são programas, muitas vezes, de âmbito nacional, que há uma contrapartida e uma responsabilidade dos estados e dos municípios também. Entendi. E o nosso repórter Luiz Otávio de Luca visitou uma escola pública que é referência em Campinas. Veja por quê. Não se enganem pelas pichações. Daqui, o descaso passa longe. Onde estamos? Na Escola João Lourenço Rodrigues, região central de Campinas. Colégios técnicos de lado, a escola foi o principal destaque do ensino público de Campinas no último Enem. Nas provas objetivas, números bem superiores à média das escolas estaduais do país. Mais de 50 pontos de diferença. E acredite, na redação, os resultados revelam um abismo ainda maior. O segredo dessa escola? Corredores, livros distantes sob a mesma direção há quase 10 anos. A coordenadora Silvana Lopes é uma das capitãs dessa gestão a longo prazo. 90% dos resultados da escola estão ligados com a gestão. Essa coesão, a mesma fala, muita reunião a gente faz entre a gente para ter uma medida meio que uniforme, né? Eu acho que isso é muito importante, falar a mesma linguagem,
ter o mesmo objetivo. Os professores são extremamente competentes, comprometidos com a rotina. 90% dos nossos professores do ensino médio são efetivos e já estão na casa há um determinado tempo. A escola ainda oferece estrutura e ensino para alunos surdos. A professora Luciana é quem comanda esta equipe especial. Os surdos, eles frequentam o ensino regular. A gente trabalha com um atendimento pedagógico focado no português, porque eles têm a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e nós trabalhamos com o português. Como os meus alunos são do ensino médio, eu pego os textos que eles trazem das aulas, das disciplinas e trabalho com eles o português. Débora, você acredita que as escolas públicas brasileiras estão preparadas para a educação especial? Olha, acho que é importante também ressaltar, né, que a legislação garante, né, que preferencialmente, né, os alunos de inclusão, ou melhor dizendo, os alunos com necessidades especiais possam ser atendidos no espaço público. Mas atualmente, salvo algumas iniciativas como essa descrita, né, muito mais por parte da equipe pedagógica, da gestão da escola, faltam ainda subsídios necessários para contribuir com o processo todo de inclusão, enquanto uma política de inclusão nacional, né, porque a questão não é só garantir a matrícula desse aluno, né, é muito mais do que isso, é contribuir com o processo de aprendizagem e de formação também desse aluno. Então, o que nós temos percebido é que as experiências exitosas, elas têm partido muito mais dessa iniciativa da própria escola, da gestão, da sua comunidade, né, e dos próprios professores envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem. Então, para que tivesse um êxito nacional, isso envolve uma política nacional de inclusão. Professora, é possível pensar, então, em um sistema de educação pública com inclusão e acessibilidade, ou isso ainda é algo muito distante, partindo do governo, eu digo? Não, eu acho que é possível, sim, pensar, né? E temos que pensar, porque a escola é pública, ela é gratuita e ela é para todos. E aí é todos indistintamente, né? O grande desafio que se tem é, primeiro, a gente pensar desde a estrutura física dessa escola, e nós temos muitas escolas que, por exemplo, elas têm um segundo piso, não tem elevador, não tem acesso, um aluno cadeirante muitas vezes não consegue entrar, você não tem professores especializados, né, o atendimento especializado voltado para um aluno cego, ou mesmo para um aluno, que é um caso mais específico, com paralisia cerebral, por exemplo, né? Então, alguns avanços começam aí nesses últimos 20 anos de garantia, como, por exemplo, o acompanhamento de um educador ou de um acompanhante, né, junto com esses alunos, né, dependendo do tipo de limitação ou dificuldade que esse aluno apresenta. Mas não são todas as prefeituras ou nem escolas estaduais que possuem, né, essa disponibilidade, ou muitas vezes o atendimento deste profissional especializado, ele agrega ou envolve uma escola polo que atende semanalmente ou atende alguns dias da semana esses alunos e realiza esse acompanhamento. Entendi. Professora, para finalizar, qual mensagem você deixa para a educação pública brasileira? A mensagem que eu deixo é que nós estamos num momento de indefinições, né, e eu acho que uma instabilidade muito grande, que nós possamos garantir o direito à educação, né, que foi o engajamento, a luta de muitos educadores, né, nos anos 70, nos anos 80, né, por todo o processo de redemocratização envolvendo a educação e a consolidação de uma escola pública. Então, que esse direito possa ser assegurado e vinculado também por meio, né, da destinação de recursos, de formação de professores e, ao mesmo tempo, eu acho que uma assistência direta também às escolas, mas respeitando a autonomia, né, de cada uma das unidades, de cada uma dessas escolas, que tem suas demandas, que tem um projeto político-pedagógico. Acreditar, né, ainda na educação. Sim, eu acho que nós temos que acreditar, porque a partir do momento que a gente desacredita, né, acho que isso se torna uma situação muito complicada. Então, por mais que a gente seja pessimista, a gente tem que acreditar
que não dá para esperar governos realizarem algo, né? Nós que estamos envolvidos, nós temos que ter um envolvimento e um engajamento, tanto político e também o nosso compromisso com a educação. Muito obrigada, Débora. Essa foi mais uma edição do programa Diálogos. Até mais. Muito obrigado e até a próxima.